Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o canal do Sindiforte para se comunicar com os fortalezenses. Como todos sabem, o Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos do município. E o seu sindicato traz para vocês a visão da classe trabalhadora por meio desse podcast. Por trás das câmeras, ajudando a levar vocês uma imagem e um som de alta qualidade, Silvio Mota e César Mota comandam os bastidores desse episódio 27. No making off, nós temos Júlio Quintana, da House 1240, que faz os registros do quadro Sindi Mais Diálogo. Hoje o tema é a proposta que está sendo cozinhada pelo caldeirão do comando do Congresso Nacional, mais especificamente pela Câmara dos Deputados, comandada por Hugo Mota, cujo nome dado é Reforma Administrativa. Por trás desse nome bacana, temos uma série de maldades com os servidores públicos federais e contra a população como um todo, a partir da lógica de desestruturação do Estado com políticas neoliberais, uma redução do número de trabalhadores. Para debater esse tema quente, vamos ter a presença do nosso querido companheiro Roberto Luque, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará, o Sindicef Ceará. Obrigado, Roberto, por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje para bater um papo a respeito desse tema espinhoso. Satisfação é nossa. Vamos aqui ao bom debate. Vamos contar com a participação do secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro, como nosso comentarista fixo do Sindi Mais Forte. Augusto, obrigado por você estar aqui conosco novamente para debater esse tema quente. Obrigado, Márcio. Obrigado à equipe, mais uma vez, do Sindi Mais Forte, esse veículo, esse espaço, instrumento de comunicação que o Sindiforte tem para com os servidores e servidoras e para com a classe trabalhadora. Agradecer de forma muito especial ao companheiro Roberto, companheiro que sempre está junto nas lutas em defesa do serviço público, em defesa das pautas da classe trabalhadora. Queria saudar nossos ouvintes, né, nossos telespectadores aí, a turma que está assistindo aí, os servidores e as servidoras, os trabalhadores e as trabalhadoras em geral. Estamos aqui para discutir um tema tão importante para aqueles e aquelas que defendem o serviço público nas três esferas, tanto federal como estadual como municipal, que é a abrangência dessa reforma administrativa. Obrigado. Obrigado, Augusto. Eu vou fazer um lembrete aqui a todos e a todas que estão nos acompanhando. Convido vocês a seguir o canal do Sindiforte no YouTube, ative os sininhos e receba os avisos de novas publicações. Além de acompanhar o nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design esse ano ainda. Além disso, estaremos no Spotify. Vem com a gente para um novo episódio a partir de agora. Dá um like lá para a gente poder chegar a mais pessoas. Agora é hora de ouvir os nossos convidados. O tema da reforma administrativa é bastante recorrente no debate nacional a respeito da definição de rumos estratégicos para o nosso país. No entanto, a exemplo do que ocorre com a reforma da Previdência, a discussão sobre alterações na ordem institucional da administração pública vem quase sempre camuflada de orientações que buscam estabelecer os rumos das mudanças a partir de uma abordagem conservadora e neoliberal da questão. E eu gostaria de abrir aqui espaço para a gente poder ouvir qual é a visão da classe trabalhadora. Roberto Luque, você que é o nosso convidado, está na linha de frente
inclusive compondo a FENASEF. É isso, né, Roberto? E a gente tem lutas, né? Desde que o Hugo Motta montou em maio desse ano um grupo de trabalho, pasmem vocês, acreditem se quiser, Zé Trovão, um deputado bolsonarista, que era caminhoneiro, faz parte desse grupo de trabalho. Roberto, dá para a gente esperar alguma coisa desse grupo de trabalho, além de maldades? Importante a gente fazer um pequeno retrospecto de como chegamos a essa proposta. No dia 28 de maio deste ano, 2025, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele, através de um ato administrativo, ele nomeou uma comissão integrada por alguns parlamentares, deputados federais, para elaborar uma proposta de reforma administrativa e deu um prazo de 45 dias. Agora, no início de agosto, essa proposta deveria ser apresentada. No entanto, ocorreu que toda a população brasileira assistiu na televisão. Hugo Motta passou 2 dias sem poder, pelo menos, sentar na cadeira de presidente. Foi impedida. Inclusive, um deles foi o Zé Trovão, que botou a perna para ele cair e não sentar na cadeira de presidente. E isso, a pauta que seria essa, logo na abertura do segundo semestre, início de agosto, foi transferida para discutir a PEC da blindagem de parlamentares e a anistia de golpistas. E isso vem rolando até agora. Então, não foi ainda apresentado pelo presidente desta comissão, que é o deputado federal Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, é um deputado bolsonarista, da ultradireita, mas alguns pontos dessa dita proposta de reforma administrativa, ele vem dando entrevistas a alguns veículos de comunicação, como o Globo, como a Folha de São Paulo, dentre outros. E já alguns pontos ele coloca. Na verdade, o que essa comissão de deputados federais está fazendo é reacender uma proposta da PEC 32, que do então presidente Bolsonaro, quando estava na presidência, que elaborou uma proposta para aniquilar o serviço público. Ela não só destrói os direitos dos servidores, e aqui nós temos que dizer que são municipais, estaduais e federais. Nós temos milhões de jovens nas universidades estudando para concursos públicos. Uma das propostas que esse parlamentar, Pedro Paulo, falou na mídia é que não terá mais concursos públicos, a não ser para algumas carreiras que ele chama típicas de Estado, que é o pessoal do Ministério Público, dos juízes, pouquíssimas carreiras. A grande maioria será contrato temporário, que poderão durar no máximo até 10 anos e que terão um regime regido pela CLT, não será estatutário, e a qualquer momento poderão ser demitidos. Então, terminou aquele prazo, como hoje tem aqueles profissionais que trabalham no IBGE para fazer o censo, né? 2 anos e pronto. Então é isso que essa comissão está propondo, é o fim dos concursos públicos. Mas aí alguns servidores perguntam, sim, mas e para nós que já somos servidores, vamos ser atingidos? Ou só os futuros? Sim, os atuais. Uma das medidas é a insuficiência de desempenho. O servidor, anualmente, ele será avaliado. Se ele tiver uma nota insuficiente durante 3 anos consecutivos, num prazo de 5 anos, ele tiver 3 notas insuficientes,
abrirá um processo administrativo disciplinar para a demissão desse servidor. E se for em 2 anos consecutivos. Essa é uma medida que já mexe com os atuais servidores. Mas também o serviço público será atingido. Nós temos um posto de saúde em um determinado bairro. Aquele posto poderá, sim, ser passado para a iniciativa privada, como uma escola pública que funcione. Nós temos aqui, na Avenida Inspecionária, o colégio municipal. Pode ser privatizado, se essa proposta for aprovada. É uma proposta muito ampla. Basta dizer que são 3 legislações diferentes. Essa reforma vai ter uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de lei complementar e uma proposta de lei ordinária. Ou seja, como há questões que são constitucionais, uma lei só não pode mudar. Então, eles estão pensando em mudar várias questões da estrutura do serviço público, como é o caso da privatização de escolas públicas, de postos de saúde. Então, é uma afronta não só aos direitos dos servidores municipais, estaduais e federais, é também uma afronta ao direito da população que está na Constituição, de direito à saúde e à educação. E isso poderá ser atingido por essa reforma. No momento, a população inteira está vendo o que está acontecendo, de que a pauta está colocada a anistia e a blindagem dos parlamentares, né? Que foi aprovado recente e que o movimento continua aí. Mas essa proposta de reforma administrativa para o Hugo Mota e essa comissão é prioridade em aprovar, porque vai beneficiar quem? Aos empresários ligados à saúde e à educação e aniquilar os direitos dos servidores. As nossas entidades nacionais de servidores municipais, estaduais e federais estão chamando uma grande mobilização em Brasília no dia 29 de outubro. Está sendo programado para ocupar a esplanada dos ministérios e diversas ações vêm sendo feitas em aeroporto, a pressão com os parlamentares. Assim como nós, há poucos anos atrás, na época do presidente Bolsonaro, que encaminhou a PEC 32, nós conseguimos tirar essa PEC de pauta, novamente, nós das entidades de servidores municipais, estaduais e federais, estamos chamados para organizar. Aqui em Fortaleza, nós vamos realizar uma reunião nesses dias envolvendo as entidades representativas dos servidores das 3 esferas, municipais, estaduais e federais. Vamos organizar aqui em Fortaleza e essa orientação nacional que ocorra em todo o país, mobilizações que vão desde a pressão em aeroporto, visita aos escritórios dos deputados federais. Aqui nós temos 22 deputados federais no estado do Ceará. Precisamos visitar, fazer uma nota conjunta para entregar nesses gabinetes desses 22 parlamentares que tem aqui em Fortaleza, para pressioná-los para dizer que, como a gente usou um slogan anterior, quem vota não volta. Ano que vem, 2022, 2026, como foi em 2022, agora em 2026, nós vamos dizer, quem votar nessa proposta não volta. Esse é o nosso slogan e fazer essa pressão para com que essa proposta não seja aprovada. É importante ganharmos o apoio da população e dos atuais servidores, para não entender, eu não vou ser atingido,
é só os novos, eu não vou me mobilizar. Não, você vai ser atingido. Vai ser, eu falei aqui só a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho, mas existem outras questões de direitos que estão consagrados, que podem ser retirados. Por isso que tem a proposta de ser uma emenda constitucional, uma lei ordinária e uma lei complementar. É uma reforma muito mais ampla do que a PEC 32. E nós vamos, sim, nos mobilizar para impedir que essa malvadeza toda seja aprovada. Augusto, é bom, né, quando a gente tem uma explicação bastante aprofundada, porque a gente consegue compreender como as coisas estão sendo feitas dentro do Congresso Nacional com uma visão antipovo, né? Aí, quando a gente lembra da manifestação que aconteceu no último dia 21 de setembro, a gente tem com bastante clareza que muitos dos cartazes que apareceram no meio da manifestação são muito verdadeiros, né? Uhum. O Congresso é inimigo do povo, né? E a fala do Roberto concretiza essa visão. Diante disso, eu queria ouvir o seu comentário, Augusto, para a gente poder chegar aqui, né, a essa questão. Que Estado nós queremos? Como é que a gente vai construir uma nação, né, um país mais igual, menos desigual, um país que abarque o conjunto da sociedade, que são quase 210 milhões de pessoas, e é onde a gente vê uma grande desigualdade. Bom, sim, observando aqui o Roberto falando, ele coloca de forma muito didática o momento em que se dá e os interesses em torno desse projeto de uma ampla reforma administrativa, né, que vem aí a partir de 3 dispositivos, né, um projeto de emenda constitucional que é sancionada nas próprias casas legislativas, né, um projeto de lei ordinária e um projeto de lei complementar. O que representa essa reforma, né? É o aprofundamento do pacote neoliberal, de você enxugar ou deixar para a população enfraquecer o serviço público como um todo, que quando a gente fala dos direitos dos servidores que são afetados, por exemplo, a estabilidade será afetada, né? A carreira será afetada, mas será muito afetado numa reforma administrativa dessa o serviço público, né? E os servidores, de uma forma bem central, eles prestam serviço público para o conjunto da população e, principalmente, aquela parcela da população mais precarizada. Gente que não tem dinheiro para comprar, por exemplo, exatamente, educação, não tem dinheiro para comprar saúde. Gente que está morando, às vezes, de favor ou num lugar onde a moradia tem um custo baixíssimo, porque é o que ele pode pagar, não é? Exatamente isso, ou seja, aquela parcela da população que historicamente, cotidianamente, sofre com a negação de direitos e vive uma situação de marginalização frente às profundas desigualdades sociais, desigualdades raciais que nós vivemos na sociedade brasileira. Então, assim, essa reforma ela põe em risco a existência do serviço público, né? O atendimento das políticas públicas, e realmente ela é privatista, ela é privatizante, ela precariza, ela é fiscalista e ela deixa cada vez mais para o que seria o mercado, né? Digamos assim, tomar de conta do que seria aquilo que os servidores e as servidoras fazem, e aí a gente sabe que o mercado busca o lucro. Então, aquela parcela da população que precisa da creche, que precisa das escolas, que precisa do posto de saúde, precisa da assistente social, será profundamente afetada com um pacote desse extremamente amplo que afeta os servidores e que afeta o serviço público. Então, assim, a preocupação ela é muito grande porque toda essa situação pode aprofundar uma realidade de desigualdade social que já é histórica no Brasil e que é lógico que, a partir das políticas públicas que foram, e as próprias políticas econômicas que a gente teve aí
nos 2 últimos anos. A gente conseguiu um pouco dar uma melhorada, mas seriam formas de se aprofundar todo esse processo histórico que a gente sempre vivenciou na sociedade brasileira. Então, assim, o Roberto colocou um ponto muito central. Ela abrange os servidores municipais, estaduais e federais, né? Ela vem com um discurso de dizer que quer corrigir privilégios, mas o que é uma grande falácia, porque a maioria dos servidores públicos, e aí pega inclusive os do serviço público municipal, os salários são muito baixos, e muitas vezes nas cidades, principalmente naquelas cidades mais afastadas, muitas vezes com quem a população pode contar. É com o serviço público, porque não tem condição de pagar por um serviço privado. Então, assim, a gente vê com muita preocupação, e a gente vão estar se organizando para estar barrando o que seria essa reforma administrativa muito ampla, pelo compromisso que a gente tem tanto com os servidores como com aquela parcela da população que precisa cotidianamente do serviço público para sobreviver e para ser atendida. Roberto, voltando aqui para você, eu queria trazer à luz, muito importante para a gente poder compreender que essa proposta ela é realmente um problema para a sociedade brasileira, quando a gente olha aqui para a lógica da eficiência do Estado. Como é que a gente vai trabalhar a lógica da eficiência do Estado, levando em consideração, por exemplo, a eficiência do setor privado? E aí eu trago para a gente refletir aqui 2 situações, né? Se fala muito em eficiência do Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente teve aí, ao longo dos últimos 2 anos, bons exemplos de que o setor privado não é assim tão eficiente como se propaga, como se fala, né? Um bom exemplo seria a forma como 3 dos principais empresários brasileiros administraram aquilo que são as lojas americanas, que acabaram dando um rombo de aproximadamente 42 bilhões de reais numa das lojas que tem maior penetração entre a classe consumidora aí, né? Eu acho que fica provado que o setor privado não é tão eficiente quanto se propaga, né? E ao longo do último mês, a gente ouviu, né, por meio de uma operação policial comandada pela Polícia Federal e vários outros órgãos federais e estaduais, o envolvimento do crime organizado num setor bastante capilarizado da economia nacional, que é o consumo de combustíveis, né? E assim, aí estava envolvendo uma organização criminosa de gigantesco tamanho, que é o PCC, fintechs, que são bancos, né, de pequeno porte ou de médio porte e até mesmo de grande porte, envolvidos na lavagem de um dinheiro que o PCC usava para, por meio de um consumo grande, né, de combustíveis, colocar esse dinheiro como um dinheiro limpo dentro dessas organizações que movimentam dinheiro no Brasil inteiro. Será que é isso que a gente precisa para a nossa administração pública, Roberto? Você tocou numa questão muito importante, que fala da importância do serviço público. Eu queria aproveitar aqui o espaço. No último dia 19 de setembro, o Sistema Único de Saúde completou 35 anos de existência. O que é o SUS, Sistema Único de Saúde? É uma forma de prestação de serviço público à grande maioria da população. É o maior do mundo, né, Roberto? O maior sistema de saúde do mundo. Inclusive, modelo para o mundo. Estrangeiros que vêm aqui, americanos, europeus, que têm conhecimento e utilizam esse serviço,
ficam assim com aquela inveja do sentido bom, né? Que os seus países também tivessem um sistema público. O SUS é importante, eu às vezes dialogo sempre quando eu estou conversando com as pessoas, como era antes do SUS, pessoal mais jovem, né, que não sabe, né? Como é que era na década de 80 e antes, na década de 70, né? Quando você procurava um hospital público, aqui em Fortaleza, como por exemplo, o HGF, o Hospital de Messejana, a primeira coisa que ele perguntava, você está com a carteira assinada? Porque carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho. Era o INAMPS, não era? É. Você só podia utilizar o serviço público de saúde se não, estou desempregado. Então você não tinha direito. Você tinha que ir ou para o HGF, para o IJF, que é o hospital, né? E a Santa Casa de Misericórdia. Qualquer outro hospital público, você tinha que levar a carteira profissional assinada, comprovando que estava trabalhando e contribuindo. Senão, você não tinha direito. Na Constituição de 88, a Constituinte de 88, foi um movimento grande dos movimentos sociais. É importante dizer, a Constituinte de 88, ela durou de fevereiro de 87 até a sua promulgação em 5 de outubro de 88. Foram 1 ano e 6 meses de lutas para colocar direitos sociais dentro dessa Constituinte. Não foi fácil, muito difícil. Conseguimos colocar algumas conquistas. Nem todas a gente conseguiu colocar, e algumas que são nocivas, que é aquela questão do artigo 142, que é o que o Bolsonaro argumentou para a garantia da lei, da ordem, né, dos militares e tudo, né? Mas o SUS nasceu na Constituinte de 88. E a educação e a saúde são direitos universais e um dever do Estado. Daí veio a proposta de lei, após a Constituinte, que regulamentou a Constituição, a Lei 8080, que garante a saúde pública. E são esses servidores, essas servidoras, milhões no Brasil todo, que salvaram vidas durante a pandemia. Se nós não tivéssemos um serviço público como o Sistema Único de Saúde, não teria morrido 700 mil pessoas, não, poderia ter sido muito mais. Se não fosse, porque até hoje os hospitais e quem tem plano de saúde chega e rejeita a pessoa. Não, aqui está dando muita despesa, vá para casa. Aí a pessoa tem que se recorrer ao Sistema Único de Saúde. Quantos milhões de pessoas fizeram transplantes? Está aí o Faustão, que é um homem rico. Mas aonde é que ele fez 3 transplantes e hoje ainda está sobrevivendo? Foi graças ao Sistema Único de Saúde. Não foi em hospital particular, mesmo o Faustão sendo rico. Então, é um serviço público de qualidade. E eles querem as benesses, os empresários, né, como você estava falando aí da Faria Lima, que se completam de isenções fiscais, muitas. E a proposta que está no Congresso de isentar quem ganha até R$5.000 e taxar as grandes fortunas, os super ricos, e que esses deputados que representam esse capital se opõem a aprovar propostas que são anseio da população.
É preciso com que nós, trabalhadoras, trabalhadores de maneira em geral, seja do serviço público, do setor privado, a gente continue se mobilizando. Essa mobilização que ocorreu, que você se referiu, Márcio, no dia 21 de setembro, naquele domingo, reuniu centenas de milhares em todo o país. Em todas as grandes cidades, não só nas capitais. Não só nas capitais, até cidades pequenas. Mas teve ainda governantes, né, como o governador de Santa Catarina, que tentou impedir a mobilização. Mas fomos às ruas e impedimos um absurdo, que é a PEC da bandidagem. Parlamentares que cometem crimes de toda ordem não poderem ser julgados e nem condenados. E foi nessa mobilização que nós impedimos. E vai ser essa mobilização dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais, ganhando o apoio da população para dizer: é preciso nos mobilizar para garantir o seu direito do seu filho ter uma escola pública, gratuita e de qualidade, próximo à sua casa, um posto de saúde, hospitais públicos. É preciso com que a gente ganhe o apoio, porque o servidor vai ser diretamente atingido. E ainda tem outra medida que eu lhe falei aqui, é a questão do... Quando você entra no concurso, você tem 3 anos de estágio probatório. Cada ano desse, você vai ser avaliado. E esse daí é demitido sumariamente caso tenha avaliação insuficiente, porque está no período probatório. E depois que passar, continua daquela outra forma que eu já expliquei. Então, mobilizar é importante, e nós que estamos na ponta, diretamente dentro do serviço público, dialoguemos com a população, precisamos fazer o que foi feito nas redes sociais e nas ruas no dia 21 de setembro para impedir que essa malfadada proposta de, eles chamam reforma administrativa, que dá uma conotação, porque quando a gente fala em reforma, eu estou com a minha casa precisando melhorar algumas questões, algumas coisas, aí reforma dá um sentido de que é boa, mas não é uma reforma. Na verdade, é uma destruição do serviço público que está se propondo. Na época que o Mandetta ele era ministro da Saúde, na época do Bolsonaro, ele disse assim: não, nós vamos criar uns planos de saúde populares. O que é que significava aquela proposta do Mandetta? Era privatizar o SUS. Não precisa criar planos de saúde populares. O que precisa é se investir cada vez mais na saúde pública, na educação pública. E para isso é preciso de tirar de quem se completou e de tantas isenções que tem esses grandes empresários para investir na maioria da população, que é essa que utiliza os serviços públicos, que não tem condições de pagar planos de saúde caríssimos. Uma média de um plano de saúde hoje, para quem tem mais de 59 anos, é em torno de R$3.000. Não tem, equivale a 2 salários mínimos, a pessoa só ganha 1 por mês. Como é que vai ter condições? Tem que ser investido no serviço público, seja educação, seja saúde, seja segurança pública, né? Seja na defesa do meio ambiente, seja na reforma agrária, seja em todos os setores públicos para ter uma melhoria de atendimento à população. Obrigado, Roberto. É sempre bom, né, ouvir o Roberto, porque ele faz uma fala potente e, assim, a gente já está chegando aqui no final do nosso período de gravação desse Sinde Mais Diálogo. Passa rápido, Roberto. Infelizmente. Mas eu não queria deixar de trazer aqui um pequeno trecho
do texto do Sérgio Botton Barcelos no site A Terra é Redonda, no qual ele traz o seguinte, Augusto: a reforma administrativa brasileira está sendo construída porque, ao flexibilizar, que na verdade é precarizar a estabilidade e as formas de acesso ao serviço público, amplia as condições de captura do Estado por interesses privados e reduz a autonomia técnica de servidores. Ou seja, a gente vai meio que transformar uma conquista social a partir da Constituição de 1988, que é você dar uma estabilidade e uma condição de trabalho eficiente para o servidor público, transformando esse mesmo emprego, que é um emprego de qualidade, num emprego precário, no qual ele vai sofrer a pressão de quem tem mais dinheiro. E eu queria poder te ouvir também nesse sentido, complementando essa fala tão brilhante aqui do Roberto. Mas o Roberto falou do Sistema Único de Saúde, né? Uhum. Que não é só a maioria da população que utiliza o SUS, é toda a população brasileira. Todinha. Toda. Independente de ter ou de Existem não ter aí 3/4 que só utilizam o Sistema Único de Saúde. Mas né? Todos, até aqueles que podem pagar um plano de saúde ou até um atendimento privado, né? Por exemplo, todo mundo precisa da vigilância sanitária. O Roberto citou o exemplo do que é a excelência dos transplantes no Brasil, que é todo realizado a partir do Sistema Único de Saúde, né? Todo o sistema de vacinação que a gente tem de forma descentralizada e eficiente, e que inclusive foi bastante sabotado na época da pandemia, né? Bastante sabotado na época da pandemia, e que realmente não morreram mais pessoas do que os 700 mil por conta da dedicação dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, né? Que muitos, inclusive, perderam as vidas também, deixaram suas famílias para estarem em plantões extremamente cansativos, né? Dedicação total. Por isso que não tivemos mais mortes. Tivemos muita morte devido à sabotagem do governo da época, a gente precisa reafirmar isso, muita sabotagem que não teve o papel de gerir o que seria o serviço público e a saúde na época, mas que não foi pior devido à ação muito aguerrida dos trabalhadores, dos servidores, das servidoras e do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de precarizar e de mexer na estabilidade dos servidores, por mais que no que são as entrevistas fracionadas aí do Pedro Paulo ele negue a questão da estabilidade, mas como a gente tem um sistema de pontuação, de bonificação, de avaliação, o que é isso? Senão o fim da estabilidade. É o fim da estabilidade, né? Existem os princípios constitucionais que regem o serviço público. Imparcialidade é um deles. Né? Impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade, que o servidor ele atende o conjunto da população sem ceder, inclusive, a essas pressões que você colocou. Por exemplo, uma atividade de fiscalização, né? Uma atividade de polícia é extremamente necessário a estabilidade para que a gente, inclusive, não caia naquilo que, inclusive, historicamente faz parte da história brasileira, que é a ideia do você sabe com quem está falando, né? É a famosa carteirada, tome cuidado aí que eu posso tirar seu emprego, a sua farda, né? Quer dizer, então para evitar esse tipo de situação, para evitar, inclusive, que as questões relacionadas à corrupção também, né, elas reduzam e elas não aconteçam. Então, assim, é essencial que o servidor tenha estabilidade para poder fazer o seu serviço público, como é aquilo que garante a Constituição de 88, nos diversos setores do serviço público: a educação, a assistência social, a segurança pública, a fiscalização, e que os servidores não sejam alvo das pressões que podem ser de governos, que podem ser de políticos, que podem ser daqueles que acham que tem muito dinheiro no cotidiano, e que os servidores ajam de acordo com carreiras de Estado.
Estado que serve dentro de uma lógica de um estado de bem-estar social que sirva ao conjunto da população e reafirmando, principalmente aquela parcela da população mais precarizada, que só pode contar com o serviço público e que sofre cotidianamente com a negação de direitos e com as desigualdades sociais. O dia 21 foi um momento muito potente do povo brasileiro e dar uma resposta à altura ao pior Congresso Nacional da nossa história, que aprova na Câmara dos Deputados a toque de caixa, o que é uma PEC que a gente batizou de PEC da bandidagem, na verdade, porque é muito doido, né? Para você ser processado, seus colegas de trabalho têm que autorizar o processo legal, que você seja processado. Né? Como se a gente tivesse um jardim de infância. Né? Isso. Também, junto com ela, a toque de caixa, a urgência do projeto de anistia, né, para safar a pele daqueles que foram condenados por tentar dar um golpe de Estado nesse país. Né? Tentar dar um golpe de Estado nesse país. E, ao mesmo tempo, está lá como prioridade dos movimentos sociais, do movimento sindical, o fim da escala 6x1. Por que esses caras não aprovam isso? Eles têm que estar a serviço da população. A isenção do imposto de renda para aqueles trabalhadores que ganham até R$5 mil, que favorece o conjunto dos servidores, que favorece o conjunto da classe média brasileira, né? E de todos aqueles que vivem do seu trabalho e que precisam pagar imposto de renda. Né? É uma forma de você reduzir também a desigualdade. A redução da jornada de trabalho sem a redução dos salários. Né? O aumento dos investimentos no serviço público, ao invés de tentar precarizar, fiscalizar e entregar para o grande capital aí dentro dessa lógica de não atendimento à população. Então, assim, é importante a gente, inclusive, né, Roberto, assim, continuar mobilizados. É essencial a gente dialogar com o conjunto da população para que ela tenha uma compreensão do que é essa reforma. Contra-reforma, deforma administrativa ou desmonte do Estado brasileiro, desmonte do serviço público no país, dialogar para que essas pessoas entendam como afeta a vida delas ali no cotidiano, né, em relação à negação de direitos, e que a gente resista para poder arquivar, enterrar de vez essa iniciativa tão danosa, né, para o conjunto da população brasileira. É isso, agradecer ao Roberto, agradecer mais uma vez a equipe aqui do nosso podcast e, principalmente, agradecer aqueles que nos assistem, para qual a gente cria essa ferramenta para estar dialogando com essas pessoas, para a gente estar avançando nas mobilizações, nas lutas e na defesa dos direitos. Obrigado. E trazendo a visão da classe trabalhadora, que a gente está fazendo uma comunicação contra-hegemônica. Né? A gente não vê esse tipo de discussão, por exemplo, nos veículos de comunicação que são considerados grandes. Roberto, para sua despedida, rapidamente, em 30 segundos. Deixa o Roberto falar mais um pouquinho, dá tempo. Agradecer a oportunidade e elogiar aqui o Sindiforte, porque eu acho que essa ferramenta, como você fala, Augusto, é que vai dialogar com a classe trabalhadora, com a base dos servidores municipais de Fortaleza e, por que não dizer, a toda a população. Está de parabéns a categoria por ter um sindicato de luta e que leva a comunicação e as informações, que essas sim são as que dão de interesse a toda a população, em especial os servidores do município de Fortaleza. Parabéns ao Sindiforte, agradeço por demais o convite e me coloco aqui à disposição para novas oportunidades. A você, Márcio, como sempre, muito bem, conduz o programa, né? A radiofonia, que a gente já conhece, muito bem conduzido aqui, esse momento, e aos jornalistas aqui do sindicato por organizar esse momento. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roberto Luque, muito obrigado, o Augusto Monteiro, e a gente vai encerrando aqui o nosso Sind Mais Diálogo de hoje. Obrigado a todas e a todos, voltamos logo depois do intervalo. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, depois de você ouvir essa dica sobre direito, a gente volta com o quadro Sind Mais Cultura e hoje a gente vai visitar a Galeria da Liberdade, um espaço que era um mausoléu de um ditador e que agora está promovendo espaço para debater a liberdade, trazendo artistas que podem expor naquele espaço público coisas muito maravilhosas. Vamos lá? Olá, sou Anderson Castelo Branco, diretor de eventos do Sindfor. Olá, sou Silene Medeiros, diretora de gestão pública do Sindforte. Hoje estamos aqui nesse belíssimo espaço, a Galeria da Liberdade. Venha com a gente. A Galeria da Liberdade foi criada como ato de reparação histórica e de combate ao racismo no Ceará, substituindo o mausoléu Castelo Branco no Palácio da Abolição. Seu objetivo é promover direitos humanos, democracia e a memória da luta abolicionista e anti-escravagista no Estado. A ideia é ressignificar o espaço para que se torne um lugar de união e reflexão sobre a identidade e a resistência do povo cearense, especialmente a população negra e indígena. Para entendermos melhor, eu e o Anderson fomos recebidos pela coordenadora da galeria, a pedagoga Cícera Barbosa. Confere aí a nossa conversa. Cícera, como surgiu a Galeria da Liberdade? A Galeria da Liberdade é um espaço que foi ressignificado. Antes funcionava o mausoléu do Castelo Branco e agora é um equipamento ligado ao MIS, Museu da Imagem e do Som, que faz parte da REC, a Rede de Equipamentos de Cultura do Ceará. Esse equipamento é gerido pelo Instituto Mirante. O espaço funciona com qual tipo de exposição? Aqui a gente tem debates, exposições que pensam memória, liberdade, democracia. Abrimos em 18 de junho de 2025, recebemos já exposições como Negrão Rio, que navega em sonhos, e agora Mulheres em Luta, Arquivos de Memória Política, que foi uma parceria com o Memorial da Resistência de São Paulo. Muito bom. Esse belíssimo espaço, ele é gratuito? Sim, entendendo a cultura, né, como um direito da sociedade, então ele é totalmente gratuito. Qual o período de funcionamento ao público? Ele funciona dia de quarta e quinta, de 10 às 18, e sexta e sábado, de 13 às 20 horas. A galeria é um local dedicado à promoção dos direitos humanos e da democracia, incentivando reflexões e o diálogo sobre essas temáticas por meio de exposições, aulas e outras ações educativas. Gostou? Nós também adoramos. Até a próxima edição do Sind Mais Cultura. É isso aí, pessoal. Galeria da Liberdade, um espaço público que merece a sua presença. Vá conhecer, porque vale a pena. Tchau, tchau. Voltamos com mais Sind Mais Forte daqui a 15 dias. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza.
Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.